Olá, alunos! Sou a professora Elia Mendonça e a aula de hoje é nomenclatura de hidrocarbonetos, segundo as regras da IUPAC. Ao final da aula de hoje, você deverá ser capaz de reconhecer as funções orgânicas através de sua nomenclatura. A principal finalidade da nomenclatura química é a identificação das espécies por meio de palavras escritas ou pronunciadas. Assim, a nomenclatura de uma cadeia aberta ou normal, por exemplo, se dá da seguinte maneira: através de um prefixo, de um infixo e de um sufixo. O prefixo, ele indica a quantidade de átomos de carbono que pertencem à cadeia principal. O infixo, ele indica o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. E o sufixo indica a função química do composto orgânico. Então, como eu disse, o prefixo indica o número de átomos de carbono pertencente à cadeia principal. Então, se a cadeia principal conter um carbono, o prefixo utilizado, met. Se tiver 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. E assim por diante. O infixo identifica o tipo de ligação entre os átomos. Então, se entre os átomos de carbono apresentar todas as ligações simples, então o infixo utilizado é an. Se tiver uma dupla ligação, en. Uma tripla, in. Se tiver a presença de duas duplas, di, por ser duas, en identifica dupla. 3 duplas, trien. 2 triplas, diin. O sufixo vai indicar o tipo de função química do composto orgânico. Então, como nós vamos inicialmente estudar sobre os hidrocarbonetos, todos os nomes dos compostos vão ter a terminação "-o". O álcool tem a terminação "-ol", o aldeído tem a terminação "-al", a acetona "-ona", o ácido carboxílico "-óico", a amina "-amina" e o éter "-oxi". Então, passamos para a nomenclatura. Primeiramente, vamos identificar alguns grupos ou ramificações. Ramificação alquila é o grupamento formado a partir de um alcano pela retirada de um átomo de hidrogênio. Os grupos alquilas são nomeados substituindo a terminação "-an" do alcano pelo sufixo "-ila". Então, aqui nós teríamos um alcano com 2 carbonos, o etano. Como um hidrogênio foi substituído, então, foi retirado, então a gente passa a ter esse grupamento que nós chamamos de etil. Um grupamento com 3 carbonos, propil, com 4 butil, com 8 octil. A primeira regra de nomenclatura é identificar a cadeia de átomos de carbono mais longa e contínua. E use o nome dessa cadeia como nome de cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia mais longa que contém o maior número possível de carbonos. Então, nesse exemplo, nós temos aqui uma cadeia com 8 carbonos. Então, a cadeia principal é essa sequência com 8 carbonos. Se eu começar a contar a partir daqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, como a cadeia principal é aquela cadeia que deve conter o maior número de carbonos, então ela vai ficar dessa forma. Após identificar a cadeia principal, deve-se numerar a cadeia. A numeração da cadeia principal deve ser feita partindo-se da extremidade mais próxima da ramificação. Como nesse exemplo, nós temos 1 carbono,
2 carbono, 3 carbono, 4 carbonos. Então, a ramificação, que nesse caso é um metil, fica mais próxima dessa extremidade. Então, a numeração vai partir da direita para a esquerda. Se duas cadeias diferentes de mesmo comprimento estiverem presentes, escolha aquela com maior número de ramificações. Então, nesse caso, eu posso identificar essa como cadeia principal e vou ter aqui a presença de 2 grupos de ramificações. Um com um carbono, que é o metil, e o com 2 carbonos, que é o etil. Se existirem ramificações situadas à mesma distância das extremidades da cadeia principal, comece a numerar pela extremidade mais próxima da segunda ramificação. Então, nesse caso, nós devemos renumerar da direita para a esquerda, porque a numeração, a regra de numeração deve ser a soma dos números. Então, aqui eu vou ter 3 e 4, 7, 7 e 6, 13. Se eu considerar a numeração da esquerda para a direita, então lembra que deu 13. Aqui vai dar 3, com 5, 8 e 7, 15. Então, eu devo seguir essa regra de numeração do menor número. Devemos prestar bem atenção na escolha da cadeia principal, pois ela deve ser a mais longa e mais ramificada, de modo que a soma dos números que acompanham as ramificações seja a menor possível. Isso é aquela continha que eu fiz para vocês no slide anterior. Vamos ver esse exemplo. A primeira possibilidade. Da direita para a esquerda, eu tenho os carbonos 3 e 4. Então, vai dar um total aqui de 7. A segunda possibilidade, eu enumerar a cadeia da esquerda para a direita. Então, eu vou ter o carbono 2 e 3. Então, 2 e 3 dá 5. Então, a regra da soma do menor número, para quando nós temos mais de uma ramificação, eu devo seguir o menor número dessa soma. Então, portanto, podemos concluir que a orientação para a nomenclatura é a segunda possibilidade. Através daí, concluímos que o composto do nosso exemplo é o dimetilpentano, porque nesse caso nós temos 2 radicais metil e a cadeia principal com 5 carbonos pente, ligação simples an e a terminação O por ser hidrocarboneto. Atribua um número para cada grupo substituinte, de acordo com o seu ponto de ligação na cadeia principal. Em seguida, o nome é dado pela adição do nome das ramificações à frente do nome do hidrocarboneto. Então, aqui nós temos uma cadeia principal com 5 carbonos, temos uma ramificação no carbono 2 e essa ramificação tem 1 carbono. Daí, nós nomeamos como metil. Então, a regra fala que nós colocamos o número do carbono, depois seguido do grupamento metil, a cadeia principal tem 5 carbonos e a ligação entre os carbonos é simples, então an e O, hidrocarboneto. Então, o nome fica 2-metilpentano. Esse outro exemplo. A minha cadeia principal é numerada da direita para a esquerda. Temos um grupamento aqui com 2 carbonos, então ele é o etil, e ele está localizado no carbono 3. Então, o nome vai ficar 3-etil, X, porque são 6 carbonos, an, ligação simples, O, hidrocarboneto. Outro exemplo. Se duas ramificações diferentes puderem direcionar a numeração da cadeia principal, a prioridade deve ser dada àquela que aparecerá primeiro no nome do composto, ou seja, segue a ordem alfabética. Então, nesse caso, nós temos aqui um carbono, uma ramificação de metil no carbono 4,
e uma ramificação de etil no carbono 5. Então, a minha cadeia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, devemos seguir a ordem alfabética quando temos mais de 2 radicais diferentes. Então, o E no alfabeto, ele vem primeiro do que o M. Então, o etil vai seguir primeiro, né? 4-etil, 5-metil, oct, porque a cadeia principal tem 8 carbonos, an, porque são ligações simples entre os carbonos, e O, hidrocarboneto. E não 4-metil, 5-etil, né? Que seria a ordem não alfabética. Vamos a outro exemplo. Agora de alcenos e alcinos. As nomenclaturas dos alcenos e dos alcinos seguem as mesmas regras dos alcanos. Nestes casos, a cadeia principal deve incluir a insaturação. Então, agora, além de identificarmos a cadeia principal contendo o maior número de carbonos, ela deve conter a insaturação no caso de dupla ou tripla, que identifica um alceno ou um alcino. E deverá ser numerada de forma a dar o menor número possível para essa insaturação. Então, aqui nós temos duas numerações, né? Se não tivesse a ligação dupla, nós enumeraríamos a cadeia a partir da direita, da extremidade da direita, porém, como ramificação, quando temos ramificação e temos insaturação, o menor número vai para a insaturação. Então, a numeração da nossa cadeia principal com 7 carbonos é da esquerda para a direita. Então, como que vai ficar esse nome? No carbono 6, nós temos um metil, então 6-metil. A cadeia principal tem 7 carbonos, então hept. No carbono 2, nós temos uma insaturação, então 2N, e hidrocarboneto, terminação O. Vamos a outro exemplo agora com dupla e tripla ligação juntas. Então, quando a dupla e tripla ligações vierem a mesma cadeia, a mesma distância da extremidade, a numeração se inicia da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, a dupla ligação, ela tem prioridade em relação à tripla. Então, nesse caso, nós vamos numerar a partir da extremidade da esquerda. Então, aqui 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, o nome desse composto vai ficar but 1N, porque eu tenho uma dupla ligação no carbono 1. 3In, porque eu tenho uma tripla ligação no carbono 3. Então, but 1N, 3In. O segundo exemplo, nós também vamos enumerar a cadeia partindo da esquerda. Então, como que ficaria esse nome? 2-metil, pente, 2N4-ino. Observação. Caso haja duas ou mais ramificações iguais na cadeia, deve-se usar os prefixos di, tri, tetra, etc., antes do nome da ramificação. Então, nesse caso, como nós temos 2 radicais metil, então, segue a regra. Entre números eu vou colocar vírgula, entre números e letras eu vou colocar hífen. Então, como eu tenho um grupamento de metil no carbono 2 e outro no 3, então fica 2,3 dimetil, pente, porque a minha cadeia tem 5 carbonos, an, porque tem ligação simples entre os carbonos, e O, hidrocarboneto. Então, 2,3 dimetilpentano. Agora é só colocar em prática e resolver exercícios, não é mesmo? E lembrando a ordem prioritária de numeração da cadeia principal. Então, nós devemos seguir primeiro grupo funcional, dupla ligação, tripla ligação e ramificação.
É claro que observar a presença de cada uma delas e seguir essa ordem prioritária. Então, nós finalizamos a nossa aula de hoje e nela nós aprendemos sobre as regras de nomenclatura dos hidrocarbonetos normais e ramificados. Nós aprendemos a identificar a cadeia principal e a enumerar seguindo a ordem de prioridade. Nas próximas aulas, nós vamos estudar sobre a nomenclatura de alcenos e alcinos. Então, aproveite, curte a minha página, inscreva-se no meu canal e espero vocês nas próximas aulas.